Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, o capítulo 13. Nós vamos ler de 1 a 17. Enquanto você abre, eu quero só relembrar você que nós vamos falar de uma história de amor, que é a história mais linda da face da terra, que é a história do amor de Jesus por mim e por você. Amém? Não existe história mais bonita, mais romântica, mais apaixonante, mais cativante do que o amor de Jesus por cada um de nós. Amém? Todos encontraram? Amém? Então, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, faz lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então respondeu Simão Pedro: Senhor, então não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois o sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Podemos assentar. É um texto lindo, é um texto que, como meu marido às vezes diz aqui, se você puder usar a sua imaginação, a cena é de muito amor, né? Do mestre, desse carinho. E esse texto de João, ele narra o momento em que Jesus está com os seus discípulos. Eles estão reunidos para a última ceia, porque Jesus sabia que o seu tempo era chegado, já de voltar para o seu Pai. Ele então reúne os seus discípulos para lhes entregar as últimas lições. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite é o complemento do que o pastor Paulo pregou aqui no domingo. Mais uma vez o Senhor vem nos dar uma característica de como praticar e viver este amor de Deus para com os nossos irmãos em 2021, sendo servos. E a palavra que é o tema da minha mensagem é humildade. Mas eu quero começar falando sobre Jesus. Jesus, o nosso amado, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele lê pensamentos,
Ele se alegra quando nós, só de pensar, nós entregamos, quer que seja a situação, nas mãos dele. E ele ouve. O nosso coração está ligado direto ao dele quando nós estamos em oração. Então, ele já sabia que o que iria acontecer. Tanto que, um pouco depois desse momento, ele vai ao Getsêmani, vai orar e ele ele soa sangue, tamanha angústia daquilo que ele já sabia que ele iria sofrer por nós. E ele chega a dizer para o Pai: afasta de mim este cálice. Mas mesmo assim, pelo amor que ele já tinha do Senhor pela vida dele, ele diz: não, eu quero morrer por eles. Seja feita a tua vontade, Pai. O Senhor Jesus tinha certeza do seu chamado. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer aqui na terra. Qual era o objetivo? Aquilo que o Senhor havia de propósito na vida dele. E ele diz: seja feita a vontade do Pai. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para nós. Nós temos a certeza do que estamos fazendo aqui na terra? Temos a certeza que fomos chamados pelo nosso Pai? Temos a certeza que Ele nos chamou para sermos servos? A maior e melhor posição que podemos desejar aqui na terra é a posição de servos do Deus Altíssimo. Amém? Jesus é o maior exemplo. Jesus se colocou como servo. Foi Ele que nos ensinou que nós devemos ser servos. A palavra humildade, como eu disse, é o tema da minha mensagem. Tem alguns significados, eu trouxe alguns, porque eu trouxe de acordo com aquilo que nós lemos no texto, que diz: simplicidade significa humildade, reverência significa humildade, consciência das próprias limitações significa humildade, submissão significa humildade. O mestre então pega uma bacia com água, e aí eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre esse ato de lavar os pés. Naquela época, as pessoas caminhavam muito distante eram os lugares e caminhavam com sandálias nos pés e num chão de terra batida que sujava muito os pés. Então era costume deles naquela época, aqueles que tinham escravos, que tinham uma condição melhor, tinham um escravo para quando você chegasse, o escravo iria lavar os seus pés. Alguns, eles mesmos acabavam lavando seus pés, mas era costume se lavar os pés a hora que alguém chegava em casa. E aí eu gostaria de trazer alguns textos do Antigo Testamento que demonstram este ato de lavar os pés. Lá em Gênesis 18, no verso 4, o Senhor aparece a Abraão. E aí Abraão os convida a entrar. E ele diz assim, no verso 4: mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. No mesmo livro de Gênesis, o capítulo 19, no verso 2, Ló, quando os anjos do Senhor estão indo para Sodoma para destruir Sodoma, Ló oferece a sua casa. E ele diz assim no verso 2: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Mais um verso, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, no verso 41.
Davi manda buscar Abigail para ser sua esposa. Essa é uma história muito linda também, de Abigail. Mas eu quero só me ater ao versículo, que diz assim: Abigail diz: ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor. Jesus quer nos ensinar mais uma lição, da mesma maneira que ele quis ensinar os discípulos naquela noite. Ele mesmo se inclinou, tomou uma bacia, tirou a sua capa, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Como eu disse, se nós usarmos a nossa imaginação, nós podemos ver o Senhor. Eu não consegui conter as minhas lágrimas enquanto eu estava preparando esse texto, esta mensagem, porque eu pude imaginar o Senhor inclinado, lavando os pés dos discípulos. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Nesta noite Ele quer lavar os nossos pés, da mesma forma que Ele fez com os discípulos. Nós todos somos servos do seu reino. Ele também quer nos mostrar que só nele nós podemos nos purificar do pecado. Só Ele pode, porque só Ele morreu por mim e por você, para que o nosso pecado fosse, para que Ele viesse perdoar os nossos pecados. Então esta é uma noite em que Ele quer nos purificar. Ele quer nos dar a oportunidade, não de estar aos pés dEle, que coisa diferente, né? Mas Ele quer estar aos nossos pés, para nos purificar de todo o pecado. Ele quer também dizer para nós, como disse o texto, que nós somos somente os mensageiros. Não somos maior do que Jesus. Nenhum título dessa terra é maior do que Jesus. Nada na nossa vida é maior do que Jesus. Nós somos servos e não somos maior do que um do que o outro. Nenhum de nós aqui é maior do que o outro. Todos somos servos de um único Senhor, de um único reino, o reino dos céus, que é para lá que estamos caminhando. Então estamos aqui hoje para aprender com Jesus que nós vamos recebê-lo para purificar os nossos pecados. E também hoje Ele quer dizer para nós, como exemplo, como Ele mesmo diz no texto: eu dei o exemplo para que vocês façam igual. Então hoje é noite de nós lavarmos os pés uns dos outros, de nós olharmos para o nosso irmão e lembrarmos que ele é maior do que nós, de nós olharmos para o nosso irmão e de lavarmos os pés quando ele estiver triste, lavarmos os pés do nosso irmão quando ele estiver cansado de tanto andar, de tanto caminhar com o Senhor, de tanto lutar, de tantas tribulações. Lavar os pés do nosso irmão quando ele estiver necessitado de um abraço, de uma palavra, de uma oferta, de uma ajuda financeira, de uma oração. Eu quero lembrar aqui que o irmão veio dar o testemunho, o irmão Alessandro, e eu tenho orado pela sua família, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo a ensinar a vocês com tudo isso que está acontecendo. E vocês sairão muito fortalecidos de toda essa situação. E se o Guga estiver nos assistindo, o Senhor Jesus está lavando os pés dele nesta noite. Se ele não estiver, diga a ele que o Senhor Jesus está lavando os pés dele. Lavar os pés do nosso irmão é apenas um ato, é apenas um exemplo, é apenas uma analogia do que nós devemos ser, do que nós devemos
nos tornar, do que nós precisamos fazer, do que nós precisamos agir, das atitudes que precisamos ter para viver e praticar o amor de Deus neste ano. Esse ato de Jesus, lavar os pés dos discípulos, teve tanto impacto que Pedro diz para ele: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor é o mestre. Eu posso imaginar Pedro já querendo levantar Jesus no braço. Levanta e fica de pé. E aí Jesus fala com ele que se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí ele pede: então me banha todo, Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós nesta noite. Que nós nos coloquemos à disposição dele. Nós estamos sempre aqui pedindo, clamando, dizendo que nós precisamos. Esta noite o Senhor quer lavar os nossos pés. Veja que amor incondicional, que carinho, que cuidado, que atenção, que história de amor jamais vista. Nós tivemos um momento, num encontro com Deus, meu marido já comentou isso aqui, onde houve um ato profético, que foi o ato de lavar os pés das pessoas. Quem estava servindo, ia com uma bacia com água, se ajoelhava, os encontristas estavam todos num círculo, e nós como servos, iríamos lavar os pés deles. Mas é tão emocionante quando a gente faz com o coração de verdade para o nosso irmão, que aquele simples ato se tornou algo tão poderoso naquele momento, que as pessoas conseguiam sentir a intensidade do nosso coração, o amor, o perdão, tanto que todos nós começamos a chorar. Quem estava servindo, quem estava recebendo, porque realmente nós nos colocamos como servos e eles sentiram o amor ao servir, que é esse amor que o Senhor quer trazer para nós nesta noite. O ser servos precisa transparecer este amor que Jesus tem por nós. Este amor que ele se inclinou sendo mestre e lavou os pés dos discípulos, mesmo sabendo que um deles iria traí-lo. Mesmo sabendo que eu e você, todos os dias, o traímos em algum momento, de alguma forma, com alguma atitude, com alguma palavra. Nesta noite, ele diz para mim e para você: eu quero lavar os seus pés, para que você tenha o exemplo e faça o mesmo pelos seus irmãos. O Senhor, ele é um exemplo de humildade. O Senhor Jesus é um exemplo de amor. Ele não temos como explicar e nem como chegar próximos dessas atitudes que ele teve. Mas ele deixou ali no texto, no livro sagrado, algumas lições que nós podemos seguir, que nós precisamos seguir, que nós precisamos colocar em prática. Então, além de nos purificar, ele quer nos fazer entender que nós precisamos lavar os pés um dos outros com palavras, com atitudes, com sentimentos, com sinceridade, com honestidade, para que o outro sinta esse amor, para que o outro sinta. Muitas vezes apenas um sorriso demonstra o amor que você sente pelo outro. E nós possamos entender que não temos que nos preocupar em ser os primeiros, e sim, se estamos sendo verdadeiramente servos. Senhor, eu estou sendo a serva que o Senhor espera de mim.
Que nós tenhamos a cada dia mais o desejo de viver e praticar o amor de Deus através do servir. Através do servir ao nosso irmão. Que nós possamos nos preocupar uns com os outros. Que coloquemos sempre a necessidade do outro à nossa frente. Que tenhamos a coragem de nos reconciliar com os nossos irmãos. Que tenhamos a coragem de pedir perdão, de recomeçar, de lembrar que nós somos servos. E que se nós quisermos ser os primeiros no céu, temos que ser os últimos aqui na terra. O reino de Deus está avançando porque Jesus está voltando. Mas enquanto nós estamos aqui, Ele está nos trazendo algumas lições para que possamos viver e praticar o amor do Senhor para com os nossos irmãos. Amém? E quando Ele nos encontrar lá no céu, Ele poder dizer para nós, como diz lá em Mateus 25, 23, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e entre no gozo do seu Senhor. Aleluia. O céu tem que ser o nosso desejo todos os dias. Imaginar Jesus nos encontrando e dizendo essa frase. Jesus dizendo: senta porque agora eu vou lavar os seus pés. Senta porque agora eu vou te servir. Senta porque agora você vai participar comigo do banquete. Que nós possamos nesta noite ter sido impactados como aqueles discípulos foram com esta atitude do Senhor. E eu gostaria que você se colocasse em pés agora. Eu quero orar e quero que você feche os seus olhos e se imagine diante de Jesus e Ele inclinado e lavando os seus pés. Coloque tudo nas mãos dele agora. Entregue tudo nesta bacia com água que Ele está na tua frente colocando para te lavar, para que você possa ser purificado e que toda a sua ansiedade, a sua angústia, a necessidade, a dúvida, esteja tudo sendo colocado nesta bacia com água que está diante de você. Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós te damos graça, louvor e honra, porque só Tu és santo. Só o Teu nome é sobre todo nome, Tu és o Rei dos Reis. Nesta noite nós queremos Te louvar, Te engrandecer pelo Teu sacrifício de cruz, porque o Senhor não nos abandonou, porque o Senhor poderia ter desistido, mas o Senhor foi até o fim. E ainda assim, nesta noite, o Senhor ainda quer lavar os nossos pés, e nós queremos sim, Senhor. Nós queremos ser lavados. Nós queremos que o Senhor jogue água não só nos nossos pés, mas em todo o nosso corpo. Porque nós queremos estar ligados a Ti. Nós queremos estar intimamente ligados a Ti, Senhor. Nós colocamos agora nas Tuas mãos tudo o que nós temos. Toda a nossa necessidade. Toda a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa dúvida, as nossas enfermidades, tudo, Senhor, que não pertence ao Teu reino, nós colocamos agora nas Tuas mãos, e que o Senhor venha nos lavar e nos purificar, e que neste momento nós possamos sentir a Tua água nos purificando, nos lavando e nos renovando, para que possamos sair daqui desejosos de cumprir com o exemplo que o Senhor está nos dando, Pai. Ah, Senhor, obrigada porque o Senhor tem falado conosco. Obrigada porque o Senhor tem dado oportunidade de nós nos transformarmos, de nós mudarmos a nossa vida, de nós mudarmos de direção, de nós amarmos o nosso irmão, Senhor.
Nos ajuda a ser servos. Nós estamos aprendendo. Hoje aprendemos mais uma vez, Senhor, e queremos ser humildes. Queremos ter sinceridade no servir. Queremos servir com amor. Queremos servir com o nosso coração cheio de amor, Senhor. Mas nada disso nós conseguiremos se o Senhor não estiver conosco. Então, Jesus, segura na nossa mão mais uma vez. Nós declaramos que somos dependentes única e exclusivamente do Senhor. Nós nada podemos se o Senhor não estiver conosco. Então, fica conosco mais uma vez. Usa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Avisa-nos, Senhor, guia-nos, orienta, traz a memória, incomoda, Senhor, o nosso coração para que venhamos a praticar. E como diz a sua palavra, felizes aqueles que as praticarem. Nós queremos, Senhor, nós desejamos. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que perdoa, é um Deus que renova, é um Deus de nova chance. E mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para te louvar, para te engrandecer, para te pedir perdão, Senhor. Para pedir perdão porque até agora, Senhor, ainda não fizemos o que viemos para fazer, mas a partir de hoje nós seremos servos, nós seremos teus servos, cheios de amor, cheios de humildade, de simplicidade, de submissão, para servir e para que o teu reino avance, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, o teu povo que está agora orando, clamando, entregando tudo nas tuas mãos. Venha com a tua destra de justiça e faça, Senhor, a tua vontade na vida de cada um dos teus filhos que neste momento encurvou a sua cabeça e se entregou de coração ao Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, te adoramos hoje e para sempre em nome de Jesus.